vida de cada cristão que ama Jesus. A obra do Senhor, ela é feita através da igreja. Deus usa a igreja. Deus quer usar a vida do povo dele, para que a obra dele avance, para que os desafios das nações sejam alcançados através da igreja. A igreja é o agente que Deus escolheu aqui na terra. E se você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, você está dentro desse projeto, você faz parte desse projeto. Você é alguém que Deus comissionou. Não fique esperando Deus comissionar você. Mas eu não sou um missionário. Não, você já é um missionário. Desde o momento que você nasceu de novo, você recebeu a verdade, recebeu a palavra, foi cheio do Espírito Santo, você é uma testemunha. E o missionário, na verdade, ele é uma testemunha de Cristo, aonde Deus o enviar, seja entre os ribeirinhos indígenas, entre os grupos minoritários, aqueles que estão abaixo da pobreza, como também aqueles que estão além das fronteiras aqui na América do Sul, América Central, América do Norte, na Oceania, em todos os continentes, seja na Europa. Não importa aonde a pessoa vai estar, não importa o que ela é em Cristo Jesus. E você já é um missionário, você tem uma mensagem para transmitir. Tem ou não tem? Quando você vai falar do teu time, você não fala bem? Você fala bem do teu time, aí você enche a boca, bate no peito e tal, e grita e não sei o que e tudo mais, não é assim? Não tem uma mensagem dentro daquilo que você acredita, do time que você torce aí? Agora não vai dizer que não torce para ninguém aí também, né? Tem gente que briga até, tem gente que mata, né? Não estou dizendo que o cristão faça isso, mas a gente sabe que as pessoas levantam a bandeira do seu time, a gente precisa levantar a bandeira do Evangelho. E a gente tem uma mensagem, nós temos uma mensagem para as pessoas. Você tem a água que a pessoa precisa beber para que ela não sinta mais sede. Você tem o pão que ela precisa comer para que ela não sinta mais fome. Você tem uma mensagem de esperança. Você tem um remédio para curar a enfermidade da alma daquela pessoa. Você tem o caminho para indicar a ela, para que ela possa também encontrar a eternidade, que ela possa se conectar ao céu, para que ela tenha uma experiência de viver a presença do Criador. Você é um missionário. A igreja Peniel Flórida Mirim é uma igreja missionária. E começa aqui, onde nós estamos, que é a nossa Jerusalém. E eu quero falar um pouquinho, e parece que todos os louvores foram combinados aqui com o pessoal do louvor, que eles cantassem música que falasse sobre o fogo, o Espírito Santo, porque a mensagem, o tema da mensagem, ela fala justamente sobre o Espírito Santo em missões. Não tem como fazer missões sem a presença do Espírito Santo. Não tem como ser testemunha aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, nem aqui em Mongaguá, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil e nem nas nações, sem o Espírito Santo de Deus. Aí eu quero mostrar para você que o Espírito Santo ele vem atuando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Qual é a atuação do Espírito Santo em missões no Antigo Testamento? Que era algo que era privilégio de alguns. Havia uma característica que Deus utilizava, que já era dele, ele não se apropriou porque já era dele, ele se utilizava para usar homens e mulheres para cumprir o propósito dele, para ser instrumento dele. E eu quero falar algumas coisas com respeito a isso. A palavra de Deus diz que, por que nós não podemos fazer missões sem o Espírito Santo? Porque lá em João 16, eu quero ler aqui, fala justamente sobre isso, que o Espírito Santo, ele veio... Deixa eu colocar meu óculos aqui, né? Verso 7 diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus dizendo aos seus discípulos: eu estou indo embora. Se eu não for, o conselheiro ou consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque os homens não creram em Jesus. Tiveram oportunidade e rejeitaram a pessoa de Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai
e vocês não me verão mais. Por que da justiça? Porque ele veio para cumprir o propósito de Deus e trazer a salvação de Deus, a justiça de Deus, e retornando para o Pai, que era o plano original, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então ele está dizendo assim, que nem o príncipe deste mundo, que é o Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, pode impedir a missão que Deus designou à igreja, e ela pode ser realizada através do Espírito Santo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou voltar para o Pai. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou morrer, vou ressuscitar e retorno para o lugar que me pertence. E ele fala do juízo porque o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, já está julgado. E foi julgado justamente porque Jesus veio para cumprir a missão. Deus tinha Jesus como o seu unigênito, que significa o único filho. E Deus fez do seu filho um missionário. Ele o enviou. Parece uma frase de efeito, mas é uma verdade e é uma realidade que está presente na vida da igreja. E o que move a igreja, irmãos, é a missão que a igreja tem. A igreja tem uma missão. E qual é a missão da igreja? Ganhar vidas para Cristo. E como que nós vamos ganhar vidas para Cristo? Testemunhando daquilo que nós temos visto, ouvido e temos recebido da parte de Deus. Nós somos essas testemunhas que fomos levantadas pelo Senhor. Amém? Feche teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado que nós estamos aqui nesta noite. Uma noite abençoada, uma noite especial, uma noite de culto ao Teu nome, uma noite, Senhor, de exaltação, de adoração, uma noite, Senhor, para podermos meditar na Tua palavra, uma noite em que Teu Espírito Santo tenha liberdade para continuar falando, tocando, movendo, desafiando, Senhor, e levantando-nos, ó Deus, com a força e o poder e a autoridade do Espírito Santo, na revelação da Tua palavra, que seja, ó Deus, um privilégio para nós, e não um fardo, podemos fazer a obra missionária, que seja um privilégio, podemos interceder como aqui fizemos, por missões, e não um peso para nós, e seja, Senhor, uma alegria, um contentamento, uma satisfação, podemos separar as preciosas sementes das nossas ofertas, para contribuirmos para que o avanço dessa missão, ela possa seguir, através, ó Deus, do sustento daqueles que estão sendo comissionados e levantados para serem alistados a este exército que está na linha de frente, proclamando o Teu reino, Senhor, nos lugares aonde o Senhor assim tem determinado, e enviando, ó Deus, o homem, a mulher, o moço e a moça, a família, Senhor, que vai para poder cumprir com a vontade do Senhor, no nome de Jesus. E o nosso coração se abra, ó Deus, que venha, ó Deus, a compreensão no nosso entendimento, e que nós possamos nos submeter a essa vontade que é sua, Deus, e a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita, Senhor, ó Deus, e nós queremos viver isso, queremos, ó Deus, ter isso como meta, queremos ter isso como alvo, queremos ter isso presente na nossa vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Enquanto nós fazemos esse momento, eu quero também bendizer o Senhor por ontem. Foi um momento especial aqui com os casais, uma noite de contentamento, de alegria. Não foi uma noite só para comer, se bem que a comida estava boa, pelo menos para mim estava, né? Estava boa, farta, mas nesse momento também foi um momento para Deus ministrar a vida dos casais, um momento para Deus tocar a vida dos casais, um momento para Deus trazer esse despertamento, porque a igreja não se resume somente em eventos, né? Não se resume somente em jantares, em café de comunhão. A igreja não vive só de festa, a igreja vive pela fé, né? O justo vive pela fé, a igreja caminha pela fé. É claro que Deus se alegra quando nós nos reunimos para celebrar, e nós o fazemos para a glória do nome dEle.
Mas Deus se alegra também quando nós temos ações que podem não envolver a comunhão da comida, da mesa, mas que nós estamos em comunhão para interceder por missões, estamos em comunhão para contribuir com missões, estamos em comunhão para podermos nos dispor a ir e fazer aquilo que Deus pediu para que pudéssemos realizar de acordo com os dons que Ele nos deu, porque Deus nos deu dons, e Ele nos deu esses dons para usarmos isso em favor do reino dEle, do nome dEle, para a glória dEle, e as pessoas possam ser ganhas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ir com você, o primeiro texto que nós temos. Anotou os textos aí ou não? Eu anotei vários textos, mas tudo bem. Deixa eu ir lá no Antigo Testamento aqui com vocês. Eu quero... São alguns textos, não vai dar para a gente entrar em todos, mas falando a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Está aqui. Números 11, 16 e 17 fala do momento que Moisés ora ao Senhor. Eu não vou ler o texto, mas eu vou traduzir aqui, e vocês podem colocar, se for possível, aí no telão. Diz assim, que o texto é que Moisés chega diante de Deus, orando, intercedendo, pedindo ao Senhor que pudesse dar a ele condições de cuidar do povo. Ele falou, dura essa tarefa de cuidar, de conduzir o povo. A missão de Moisés era conduzir o povo, tirá-lo do Egito e levá-lo até a terra de Canaã, que era a promessa de Deus. Isso foi uma missão. Deus o chamou. No primeiro momento na vida de Moisés, se você, rapidamente, quando ele tentou livrar Israel com a força do seu braço, ele mata um egípcio e tem que sair fugido lá do Egito. E ele estava sendo treinado para ser um faraó. Ele era um príncipe no Egito. E ele tem que sair fugido. E aí ele está lá em Midian. E aí o Senhor o visita depois de 40 anos. Com 40 anos ele sai. Depois de 40 anos, Deus visita Moisés para dizer para ele que ele iria trazê-lo para o Egito para libertar o povo de Israel. Ele falou assim, mas não tem como, é a maior potência, é a maior autoridade. E Deus falou assim, não, fica tranquilo, pode deixar que eu vou resolver tudo isso. Houve todo o contexto ali, quando ele disse que ele não era capaz, era pesado de língua, uns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era tímido. Não importa qual seja o motivo, a razão, o fato é que ele disse assim, olha, mas eu não sou a pessoa indicada para isso. E normalmente isso acontece. E de fato, eu não acredito que todos são os mais indicados, são os mais prováveis. Mas a obra de Deus, ela não é feita na probabilidade humana. Ela não é feita na previsibilidade humana. Ela é feita de forma de que Deus escolhe, Deus capacita e Deus derrama do Espírito Santo para que a pessoa seja capacitada a realizar aquilo que Deus quer realizar através da vida da pessoa. E foi o que aconteceu com Moisés. E aí chega no momento que ele fala, Deus, a obra aqui é dura, é difícil para levar esse povo. Eu estou me sentindo cansado. E aí o Senhor então diz para ele assim, olha, você escolhe 70 que são líderes, que são anciões, pessoas maduras espiritualmente, e eu vou derramar do Espírito que está em você sobre eles. Então qual é a primeira lição do Espírito Santo no Antigo Testamento? Que o Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas. Vinha sobre as pessoas. E Deus utilizava as pessoas nos momentos diferentes que ele designou para que elas fossem instrumento de Deus. Então não era algo que estava presente na vida de todos. Todo mundo entendeu? Todo mundo está aí comigo? E isso é importante nós olharmos, porque assim a obra não deixou de ser feita. Todos os homens e mulheres que Deus usou para propósito dele, ele derramava do Espírito Santo sobre essas pessoas e usava essas pessoas. Não era a capacidade delas para fazer. Então, irmãos, quem capacita a igreja para fazer aquilo que Deus deseja que a igreja faça é o Senhor. E Ele continua usando o mesmo método. Qual é a diferença no dia de hoje? Que todos aqueles, João 3, que nascem de novo da água do Espírito, da água, nascimento natural, do Espírito, nascimento do Espírito, nascimento sobrenatural na pessoa de Jesus.
tendo o DNA de Deus atuando agora no seu espírito, e você agora vivendo uma vida nova, de acordo com a visão de Deus e compreendendo as coisas espirituais, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vem sobre você, ele habita em você, ele está em você. Qual é a diferença? Sobre e em. Sobre, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, porque o Senhor, nosso Deus, é o Senhor da história e Ele conduz a história do jeito que Ele quiser. A história não chegou no fim ainda e nós sabemos qual é o final da história. Você percebe que a gente é privilegiado? Nós sabemos qual vai ser o final da história. As pessoas estão esperando o final do mundo, nós estamos esperando o desfecho da história, só que nós já sabemos quem vai ser aquele que vai fazer o desfecho dessa história. Existem algumas dicas, existem alguns insights, né? Vamos falar o inglês aí, né? Obrigando a gente. Eu gosto de fazer isso para provocar vocês. Vocês são inteligentes, vocês são capazes. Ou seja, de você ter aquela compreensão, de você saber as coisas, como estão acontecendo. E nós não temos que nos preocupar, porque nós já sabemos que o final da história será um final de vitória. E que nós estamos inclusos, nós estamos dentro do plano, nós fazemos parte disso. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Só que enquanto a gente não está, vamos encher o céu. Esvazia o inferno e enche o céu. Fecha-se as portas do inferno e abre-se as portas do céu, as comportas do céu. E aí nós encontramos, dentro do que o Senhor faz no Antigo Testamento, quando, por exemplo, em Números, né, depois os 12 espias que vão, homens que eram líderes, príncipes das suas líderes dos seus grupos, príncipes dos seus grupos, eles vão para poder espiar a terra que Deus disse que daria debaixo da promessa dele. Deus falou assim, é de vocês, vão lá e olhem, pesquisem, andem, vejam o que ela tem de bom, e depois vocês voltem. E aí então diz que foi assim algo tremendamente ruim, porque 10 voltaram com um relatório que trouxe pânico, choro, gritaria, desespero, e o povo já pensou em tirar a liderança de Moisés e eleger um novo líder, porque um povo sem direção, em desespero, fora da direção de Deus, sem essa comunhão com a vontade de Deus, faz besteira. E eles estavam pensando já em tirar Moisés da liderança, enquanto que Josué e Caleb estavam ali, firmes no propósito, com uma perspectiva correta, do que Deus falou que era para eles olharem e verem. O tamanho dos moradores da terra, a quantidade, se eles eram valentes ou não, se eles conseguiriam ou não derrotar Israel, era um assunto de Deus. Deus falou assim, vai lá ver se a terra é boa, se a água é boa, se o fruto é bom, qual é o espaço que ela tem, como é que é as características. Então Deus pediu que o povo fosse ver assim, o que eu prometi para vocês é coisa boa, vai lá e vê. Não precisava nem mandar para ver, né? Porque a gente sabe que tudo que Deus faz é sempre melhor. Ainda que eu e você não entendamos na hora que Deus faz a situação, nós possamos não entender, nós sabemos que se nós submetermos e ficarmos fiéis a Ele, no final nós vamos levar vantagem, nós seremos abençoados. Então, quando nós olhamos para Números 14, no final de Números 14, nós encontramos o texto que fala que o espírito que estava sobre Caleb era diferente. O Espírito Santo. O Espírito Santo atuando na vida de Caleb, e ele foi um dos que disse, olha, cala a boca, calada. Falou para o povo se calar. Subamos, tem uma versão que eu gosto, subamos animosamente. Entendeu? Um sangue nos olhos. Põe a faca na boca aí, morde e vamos para cima, porque Deus já entregou esse povo para nós. Eles não vão poder nos deter, mas não é por causa de nós, é por causa de quem fez a promessa. E aí então, o Senhor diz que ele
tinha um espírito diferente, porque o Espírito do Senhor estava sobre Caleb. E aí ele foi abençoado. E a bênção de Deus veio para ele e para as suas futuras gerações. Esse é o resultado daquele que está alinhado com a vontade de Deus a respeito de missões. Não vi ninguém até hoje dizer que tenha ficado frustrado, seguindo de acordo com a vontade de Deus, fazendo dentro dos propósitos de Deus, seguindo o querer de Deus. Tem sofrimento? Tem. Tem privações? Tem. Tem perigos? Tem. Depende da característica, depende do lugar, depende aonde aquele que foi comissionado vai. Mas quando ele está debaixo daquilo que é a vontade de Deus, Deus está ali cuidando. Deus está ali abençoando. Deus está ali prosperando a vida dele. Ele vai prosperar. A sua descendência vai prosperar. Irmãos, nós queremos que os nossos filhos se tornem homens e mulheres de Deus abençoados, que estudem, que de repente se tornem empresários, doutores, médicos, advogados, engenheiros. Não tem nenhum pecado nisso, né? Mas se nós tivermos da parte de Deus filhos que Deus chamar para servi-lo, eles podem até estudar, ser um engenheiro que não vai fazer nenhuma ponte, nenhum prédio, nenhuma construção, mas vai edificar o reino de Deus. Ou um engenheiro que vai para um lugar onde só pode entrar com uma faculdade, com um curso que ele tem, com a capacidade que ele tem. E a capacidade que Deus deu a ele foi para que ele pudesse entrar no lugar aonde ele não entraria de outra forma. Eu vi recentemente, isso tem acho que uns 4 anos, foi até num dos nossos congressos ali na sede, um casal de médicos. Na verdade, casal de médicos não, ele é advogado e ela médica. Tinha uma vida, um futuro tranquilo, na cidade de Santos, estabelecidos, e Deus os mandou para um lugar no Oriente Médio, aonde ela teria que usar obrigatoriamente aquela roupa que vocês sabem que tem a burca, né, que tem o véu, que tem aquela roupa comprida, que ela ia ter que submeter àquela cultura para que pudesse proclamar o reino de Deus. E não estava somente ele e ela, tinha criança, e tinha criança pequena. Eu falei assim, só Deus para fazer um negócio desse. Só o Espírito Santo para poder nos convencer daquilo que Ele quer que nós façamos. Se o Espírito Santo não convencer a igreja, o pastor pode pregar aqui sempre e nada vai acontecer. Se o Espírito Santo não falar, se o Espírito Santo de Deus não tocar, se o Espírito Santo de Deus não desafiar, se o Espírito Santo de Deus não revelar a verdade, nada vai acontecer. Com certeza é muito bom vir aqui na igreja e fazer uma reunião de oração. Mas quem foi com a gente lá no UPA e foi agora fazer esse passeio de oração aqui, que não fizemos muita coisa não estou falando para nossa glória não. Fizemos, somos os tais. Negativo, fizemos muito pouco ainda. Mas sabe o que eu descobri? Que é muito melhor orando assim, lá do lado de fora, do que orando aqui dentro. Eu descobri que é muito mais eficiente a nossa oração lá do lado de fora do que a gente está orando aqui. Não é que a oração aqui dentro não é boa, mas muitas vezes a gente vai, dobra o joelho aqui, vai orar por quem? Pela gente mesmo. E vai ficar chorando as lágrimas ali, de alguma tribulação, de alguma dificuldade, e a gente vive só nesse mundinho de tribulação, de dificuldade, de situações, de finanças, de trabalho, de filho, de mulher, de marido, e de sogro, de sogra, de cachorro, periquito, papagaio, e a gente fica nisso. E aí quando a gente sai, a gente vê a realidade, a gente olha e vê as coisas, e quando você olha, você ora com propriedade. Quando nós fomos ali subir naquela plataforma, o que nos levou ali foi, no nosso primeiro ano aqui, eu e a pastora, nós vimos uma cena que eu nunca tinha visto aqui em Mongaguá. Já tinha visto muita gente em Mongaguá, mas do jeito que eu vi, em cima daquela passarela, eu falei, não, vamos lá orar lá. Mas quando nós estamos ali em cima orando, intercedendo, junto com os irmãos, o Senhor também falou, nas estradas, passa todo o movimento de caminhões que vêm e que vão, daqueles que estão deixando as suas famílias e que vão para todos os lugares.
a economia movimentada. Você consegue entender? E Deus vai trazendo alguns detalhes, algumas coisas, e Deus vai ministrando, porque você está ali, posicionado, fazendo o que Ele quer que nós façamos. Não fizemos nada demais. Eu até pensei assim, de repente, nós não voltamos ainda plenamente, mas nada nos impede de irmos toda semana. Então vamos andar aqui no bairro, vamos fazer todas as ruas aqui, à esquerda e à direita, vamos em alguns lugares específicos, Deus vai nos mostrar algumas coisas, Deus vai falar conosco, Deus vai nos dar uma estratégia. O fato é que lá, fazendo o que Deus quer que nós façamos, dá muito mais motivação, muito mais propriedade, muito mais intensidade e muito mais veracidade, ou seja, muito mais verdadeiro o que nós estamos fazendo. Às vezes a gente vem para uma oração na igreja e uma hora a gente orou por nós e por nós mesmos e por nós mesmos. Pela igreja, pelo bairro, pela família, pelo trabalho, pelo sustento e pelas tribulações. Não produzimos nada. Deus fala assim, miserável, né? Deus deve pensar assim, miserável, só está pensando nele. Não pensa em mim. Deus não precisa cantar, né? Pensa em mim, né? Entende, irmãos, o que eu estou dizendo? Eu estou falando para mim também. Falando para mim também. Eu me lembro muitas vezes, da primeira vez que eu vim ministrar, pastorear em Mongaguá, eu andava em volta da igreja, orando para que o Senhor trouxesse famílias para a cidade. Falei, Senhor, eu não concordo, eu não aceito que essas casas estejam fechadas, elas precisam ser habitadas. Então, traz teu povo para essa cidade, traz gente para ajudar a movimentar esse lugar e mudar a história dessa cidade. E gente que acredita que a igreja pode fazer isso. E não a gente ficar como aquela, coitadinho, né? Ai de mim, a igreja de Mongaguá, a igreja é isso, a igreja é aquilo, e a gente fica mais preocupado com coisinhas, que não vai levar ninguém a nada, que não vai mudar a vida de ninguém, que não vai testemunhar de Cristo para ninguém, que não vai resolver a situação de ninguém, e a gente fica andando em círculo, que nem o povo lá no deserto. Mas quando a igreja, ela se dispõe, o Senhor vai prosperar. A Peniel, quando eu cheguei na Peniel, a Peniel era uma igreja de bairro, considerada uma igreja pobre. Ela não tinha nem a placa da igreja como essa tem. Era uma igreja pobre. Mas quando ela descobriu que ela podia anunciar o Evangelho, a coisa começou a inflamar. E aí, Deus começou a despertar, que é o despertamento, que é o avivamento. O que é o avivamento, irmãos? É a igreja se posicionando frente a uma crise moral, uma crise política, uma crise social. É a igreja com uma resposta de Deus para todas as crises. E aí a igreja cheia do Espírito Santo, nós vamos sofrer menos. Nós vamos ser mais corajosos, porque o Espírito Santo de Deus vai nos impulsionar. O Espírito Santo de Deus vai dizer assim, vai ali, fala do meu amor, vai lá no vizinho, leva lá a sua sobremesa, que você melhor sabe fazer, e diga que foi Deus que mandou você lá, para você entregar um recado de Deus para aquela pessoa, para aquela família, para aquela mulher, para aquela família, enfim, coisas simples. Eu estou falando de um exemplo aqui. E até na hora que a gente não quiser, o Espírito Santo vai nos impulsionar a isso. Fala assim, eu não estou corrido, estou com a minha agenda aqui, Deus vai lá e muda a tua agenda, irmão. Você foi lá fazer um orçamento e Deus falou assim, você não veio aqui só por causa do orçamento. Você veio aqui porque antes do orçamento, eu quero fazer uma obra na vida do indivíduo. Quando a gente para nos sinais, o pessoal vem e cada um tem uma história. Tem um rapaz, a gente passou, ele falou assim, não é porque eu preciso de um dinheiro, porque eu estou indo para Santos, que eu estou arrumando emprego, e eu preciso de dinheiro para poder pegar passagem, amanhã estou indo para lá. Só que na semana seguinte, na anterior, ele tinha falado a mesma coisa para mim. Eu não confrontei, mas eu falei assim, ele está mentindo para ele mesmo. Eu falei assim, esse dinheiro aqui é para você se alimentar. Não vai fazer outra coisa. E eles dizem, não, pode deixar aquela coisa toda. A gente está dizendo, isso não vai resolver a vida de ninguém.
Uma cesta básica não vai resolver a vida de ninguém, porque a pessoa comeu hoje, vai comer amanhã, comeu nesse mês, precisa comer no mês seguinte. As pessoas precisam entender que a igreja não é só aquela que vai fazer assistencialismo, de levar a cesta básica, de dar de comer, de dar um dinheiro, e a pessoa achar que ela está levando alguma vantagem, porque não está. O que ela precisa é de salvação, o que ela precisa é de Jesus, mudança de vida, transformação de vida, ser liberta das cadeias, das prisões espirituais que estão ali oprimindo a vida dela. É mudança de história, mudança de vida. E nós podemos, junto com a cesta básica, junto com a oferta, junto com qualquer gesto de generosidade da igreja, ela ir acompanhada com aquilo que mais importante a igreja tem, que é a mensagem do Evangelho. O Senhor, então, agindo, eu vou correr aqui. Em Juízes nós vemos o Espírito do Senhor sobre Sansão. Nós vemos em Samuel o Espírito do Senhor sobre Davi, porque para ser um juiz, para julgar Israel e libertar da mão dos filisteus, ele precisava do Espírito Santo de Deus sobre ele, sobre Sansão. Davi como rei, e a visão de Davi como rei é que ele era o pastor da nação e ele precisava cuidar bem do povo. Que bom se a gente tivesse nos nossos governantes esse entendimento, essa compreensão. A gente precisa de gente cheia do Espírito Santo na política, na economia, na área da justiça, na área da saúde, em todas as áreas da educação, precisa. Professores cheios do Espírito Santo, são missionários que estão lá na escola e que vão proclamar o reino de Deus na sua escola, para os seus alunos, na sua creche, lá no seu trabalho. Lá no comércio, você que é comerciante, você que é microempresário, você que é empreendedor, na área que você está. Você que presta serviços, você pode prestar serviços, mas você vai ter ali um quê a mais. Você vai ter um quê a mais. E qual é esse quê a mais? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu vi um médico cirurgião, que é especialista em transplantes cardíacos. E ele falou uma coisa muito interessante, que é dificilmente você vê um médico no nível daquele médico, quando ele, no final da reportagem. Ele falou assim, olha, correu tudo bem, porque quem se dispôs a doar, a doação de órgãos, o assunto era sobre doação de órgãos, ele falou assim, deu tudo certo para a gente ir lá e conseguir captar o órgão que era necessário, e era um coração para uma moça que precisava, e ela estava correndo risco de vida. Mas ele fala assim, no final, deu tudo certo, mas graças a Deus que a gente conseguiu fazer a tempo e dar a oportunidade da pessoa continuar vivendo. Então as pessoas têm missões diferentes. Nem todos vão estar diretamente no ministério, mas entenda, Deus pode chamar pessoas para estarem integralmente no ministério. E Deus pode dar missões específicas. Quando nós olhamos, então o Espírito Santo estava sobre. Quando nós olhamos para Jesus falando a respeito disso, nós vemos em Mateus 28, de 18 ao 20, quando Jesus fala, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E ele fala que nós devemos pregar o Evangelho. Ele poderia dizer outras coisas, mas eu quero ler com você. Mateus 28, 18 ao 20 diz assim, então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse, toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, não só no Brasil, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está falando de você ir com a autoridade que Ele deu e fazer discípulos, anunciar, pregar, proclamar o Evangelho, tornar essas pessoas seguidores fiéis de Jesus, não só no Brasil, mas em todas as nações, e batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-las a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei.
essa foi uma das ordens que Jesus deu, que nós devemos ir e anunciar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. E tenho certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, então nós olhamos sobre as pessoas. Quando nós chegamos aqui, Jesus está preparando os discípulos para o cumprimento da promessa. E ele está dizendo assim, vocês, no momento em que vocês estiverem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Atos 1:8 fala sobre isso. Até que do alto vocês sejais revestidos de poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Por que a gente quer o poder do Espírito Santo? Para ser testemunha. Quem tem o poder do Espírito Santo é testemunha. O Espírito Santo, ele não está mais sobre alguns, ele está em todos aqueles que nasceram de novo. Então você é testemunha. E aí o que acontece? Nós encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, que pode ser também intitulado como Atos do Espírito Santo na vida da igreja. Porque foi o que aconteceu. A igreja começa a ser organizada. Mas Jesus falou assim, vocês aguardem em Jerusalém, porque vocês vão ser cheios, a promessa do meu Pai vai se cumprir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. E vai de Jerusalém até os confins da terra, vai de Mongaguá até os confins da terra, vai até todos os lugares aonde houver um ser humano e o coração dele ainda não seja de Jesus. Porque, irmãos, nós vamos proclamar, nós vamos anunciar, nós vamos pregar, nós vamos ensinar. Mas quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que vai converter a vida da pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então nós vemos o Senhor declarando sobre a vida dos seus, para que eles pudessem proclamar. Quando nós olhamos na história de Atos, você vai percebendo, quando existe uma necessidade social na igreja, os principais apóstolos dizem assim, olha, nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, e vocês escolham homens que tenham habilidade, capacidade para realizar essa função, na distribuição ali dos alimentos para as viúvas, para os órfãos. A igreja tem o seu aspecto social. Mas sabe qual foi a recomendação? Que eles fossem cheios do Espírito Santo, que eles tivessem bom testemunho. E aí nós encontramos na etapa da igreja organizada, no momento que o Espírito Santo de Deus se manifesta e ele vem no cumprimento da promessa, nós encontramos a vida do jovem Estevão. Sabe o que eu, assim, particularmente para mim entendi? Que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, nem a morte, nem a ameaça de morte é capaz de detê-la. E foi o que aconteceu com Estevão. Que não foi Estevão, foi o poder de Deus, foi o Espírito Santo nele, foi o testemunho dele. E diz que ele foi apedrejado por causa do seu testemunho de fé, assim como muitos irmãos nossos estão morrendo, pagando com a própria vida, porque essas pessoas, apesar de estarem sendo perseguidas, elas estão livres da presença de Deus, porque a presença do Espírito Santo é sobre a vida delas. E eu não tenho dúvida que a presença do Espírito Santo se manifesta mais intensamente, principalmente para aqueles que estão vivendo em lugares aonde eles estão sendo impedidos de anunciar livremente o Evangelho. Porque não pode fazer livremente, eles arrumam todos os meios e todas as formas para poder fazer. Aqui a gente pode ir, vai na padaria, você pode falar para o cara, você pode falar para o rapaz que atendeu no balcão, pediu aquele pãozinho ali na chapa ali com a manteiga, você pode dizer, que delícia esse pão, esse café com leite também está maravilhoso. A melhor ainda, a vida daquele que tem Cristo Jesus, que daí é uma delícia. Enfim, qualquer coisa, para criança, para adolescente, para jovem, para idoso, não tem idade, em qualquer lugar. Eu confesso que eu gostaria de ter conhecido Jesus muito antes do que eu conheci. Eu queria ter sido um daqueles assim que já tinha nascido assim num berço cristão, com pai e mãe, com vó, bisavô,
já vinha assim, já com essa unção, com esse fogo, com essa coisa toda assim, mas que fosse crente de verdade, não aquele crente fajuto, que família toda é crente e ele se acha crente porque todo mundo foi crente, mas filho de peixe não é peixinho na vida cristã, não é verdade? É porque filho de peixe, peixinho filho de crente não é crentinho, não, é cretino, né? Que não está vivendo nada, não tá sendo verdadeiro. Ele fala, minha avó minha bisavó foi, mas o cara não é. É nesse sentido que eu estou dizendo. Não estou dizendo que todo filho de crente não é crente. Se você ensinar, se você trabalhar para que ele seja, ele vai ser, ele tem que ser melhor do que você. Essa é a ideia. Para que não morra em você, a coisa continue. Então nós encontramos em Estevão esse jovem, e ele deu testemunho. E porque ele estava cheio do Espírito Santo, isso incomodou os religiosos. E ele foi executado, foi apedrejado. A história não para por aí, que fala de Filipe também, que foi o outro escolhido como diácono. Eu estou falando agora desses que foram escolhidos, porque Pedro, João e Tiago iam se dedicar à oração e à palavra para poder conduzir a igreja. Porque, irmãos, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, na primeira mensagem dele, 3.000 almas se converteram. E qual foi o teor da mensagem dele? Não teve nada tão profundamente teológico. E que me desculpem os teólogos, porque tem gente que acha que tem que ter profundidade teológica. Não é profundidade teológica, é manifestação do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio da verdade de Deus. Ele diz assim, arrependei-vos. Arrepender porque vocês crucificaram o inocente e ele é o Salvador. Ele veio para resgatar, ele veio para dar vida, ele veio para mudar essa modinha religiosa de vocês. E aí ele falou assim, o que nós devemos fazer? Então, arrependam-se. Arrependam. E diz que naquele dia 3.000 almas. E aí no segundo discurso de Pedro, 5.000 almas. E aí diz assim que a coisa começou a crescer. Você quer ver pegar fogo em Mongaguá ser mudado? A igreja sair das 4 paredes e ela começar a anunciar e proclamar, interceder e orar e anunciar e usar todos os meios possíveis para poder fazer Cristo conhecido. É o que está acontecendo. Eu me lembro muito bem em São Vicente vivendo assim um período assim de crescimento, de transformação, de mudança, e é uma cidade difícil que tem uma longa história, a primeira vila do Brasil, e tem coisas ali que estão há 50, 60 anos e não muda. A igreja saindo para fazer as marchas para Jesus e tal, aquela coisa toda, tudo mais. Chegou um belo dia lá, um juiz determinou que era proibido sair para fazer manifestações públicas. A igreja parou. Não pode carro de som, não pode levar lá um carro grande, não pode levar lá um som alto. Tá bom, mas ninguém vai impedir a gente de sair, de caminhar. E quem é que vai poder lacrar a nossa boca? Nós podemos sair, não precisa ter nada, não precisa ter som nenhum, não precisa ter banda nenhuma. Deixa por conta dos anjos, que eles sabem fazer barulho. Mas nós podemos anunciar, nós podemos proclamar, nós podemos dizer... Nós estamos aqui, fazemos parte dessa cidade, fazemos parte da sociedade aqui. Nós cremos nisso, é nisso que nós nos detemos. Essa é a nossa bandeira, porque os outros grupos estão levantando as suas bandeiras. Nós podemos levantar a bandeira do Evangelho e dizer no que nós acreditamos no casamento, que nós acreditamos na família, que nós acreditamos que o adolescente, o jovem, ele pode sim se desenvolver, crescer, ser saudável, que ele não precisa se contaminar, que ele se tornar um alcoólatra inveterado precocemente, um viciado em drogas, um viciado em pornografia, alguém que é preguiçoso, que só vive preso no celular, que só quer saber de coisas boas, que não quer construir nada, que não quer estudar, que a gente crê que o jovem pode estudar, que ele tem capacidade para aprender, a criança também, que o homem é homem, a mulher é mulher, que a menina é menina, que o menino é menino, que não precisa mudar nada disso, que não precisa alterar nada disso, desconstruir aquilo que Deus construiu, e somos nós que temos que abrir a boca e dizer, porque eles precisam ouvir isso, gostando ou não, querendo ou não, nós é que podemos fazer isso, em nome de Jesus. Outro dia desses me chamaram para fazer um casamento, eu já sabia da história, eu falei assim, Senhor, eu já estava desistindo já, né? 4 vezes não deu certo por causa da pandemia. No dia que eu fui, eu não só falei,
para o casal que estava ali para receber a palavra. Eu falei para todos. E teve um momento que eu falei e incomodou pessoas ali, naquele lugar. E eu olhei para alguns rapidamente, assim, aquele flash, né, aquela coisa assim e tal, e as pessoas fazendo assim, né, balançando a cabeça. Eu falei assim, eu estou aqui na minha posição, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou sendo fiel ao meu Deus. Goste quem gostar, não pedi para me convidar, me convidaram, agora eu estou aqui, então agora me aguenta, agora me segura. Fui pela amizade, pelo carinho, tudo isso. Mas irmão, você indo lá, e você não vai aproveitar a oportunidade? Não. Posso até aproveitar ali o que vai ser oferecido, vai ter lá, vai servir aqui, vai servir ali, vai ter uma comidinha aqui, vai ter um bolo aqui. Mas espera aí, antes de tudo isso, receba, em nome de Jesus. O que Pedro e João fizeram quando eles estavam ali indo em direção ao templo, encontraram um paralítico ali, e que ele estava esmolando na porta do templo? Ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele deu? Ele deu o que ele tinha. O poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você acha que Pedro ficou esperando o cara se levantar? Alguns até dizem dessa forma. Você acha que Pedro, ao dizer, ao proclamar, ao manifestar, ao declarar essa palavra, ele ficou esperando o paralítico levantar? Ele já juntou o indivíduo aqui, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele só fez isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá ousadia, o Espírito Santo nos enche de autoridade, o Espírito Santo traz revelação. O Espírito Santo, Deus traz esse encorajamento. Então você diz assim, mas eu sou tímido. O Espírito Santo trata com timidez. O Espírito Santo trata com aquele que é mais introspectivo. Ele vai te usar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E as mudanças que Ele tiver para fazer, Ele o fará. E Ele vai te usar assim que você se dispor a ser usado por Ele e permitir que Ele te use para a glória dEle. A primeira missão que eu recebi de Deus quando foi saindo lá de Vicente Carvalho, que era um lugar populoso, cheio de gente, vim aqui para Mongaguá. Eu conto para alguns irmãos, alguns sabem aqui, não tinha nem ônibus para ir embora da igreja, porque eu não tinha carro, 9 horas da noite não tinha ônibus. Então tinha uma irmã, uma abençoada, que tinha um carro na igreja, e ela é aquelas assim que ficava por último para poder ir embora com a gente, para poder dar uma carona. Quando não, ia caminhando até a divisa ali, em Praia Grande, porque eu morava em Praia Grande. Aí Deus falou assim, você chega lá, e você faça a marcha para Jesus. Estava aquele movimento, aquele fervilhando, aquela coisa toda. Eu falei, mas como é que eu vou fazer uma marcha? Eu não conheço ninguém, não conheço nenhum pastor, não conheço ninguém na igreja, eu não conheço ninguém, estou chegando lá agora. Bom, Deus falou, está falado. E aí eu fui, uma irmã da igreja, você vê, uma irmã da igreja, daquelas irmãs assim, estão ali para servir, aquelas famílias assim, que Deus coloca assim, para ter aquele olhar cirúrgico em relação à vida do pastor, à família. Sabe aquele detalhe? Pastor, aquele cafezinho, quem não gosta de um cafezinho, né? Eu não morava aqui, ela dizia assim, passa lá para tomar o café. Aí o marido dela já começou também a estar ali na amizade, na comunhão, já começou também a ser despertado. E ela falou, eu conheço um pastor que trabalha na prefeitura, e ele é um dos pastores aqui, que o senhor pode conversar com ele. E eu fui lá. Falei assim, olha, eu vim aqui para poder conversar, porque eu estou pensando em fazer isso, Deus mandou, Deus falou, Deus tudo mais, vou falar com ele. Ele falou assim, olha, você me perdoa, você me desculpa, mas desse ano não vai dar, porque nós estamos indo para São Paulo com um ônibus que está lotado. Aí eu falei assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A cidade que Deus nos deu para a gente marchar é essa, e não lá em São Paulo. Lá em São Paulo já tem gente, a gente precisa marchar aqui. E fui, saí. Sabe o que aconteceu? Tinha mais uma outra Peniel, que era essa Peniel aqui, e a Peniel lá que era na São Paulo, hoje ali no trevo do Veracruz. Eu falei assim, vamos convidar quem quiser, e fui atrás de um de outro, consegui alguns contatos. Nós saímos com um número menor do que Gideão. Gideão saiu com 300. Nós saímos com 200, contando mulheres e crianças. Um mês de maio, comecinho de maio, um tempo com aquele sereno, com aquele friozinho, nublado, sem som, sem microfone,
No final a gente conseguiu uma Kombi com um som lá para a gente poder fazer um barulho, que não foi um barulho tão grande, mas irmãos, o barulho nas regiões celestiais, eles foram estrondosos. Você sabe que aonde Deus disse que a gente tinha que sair? Do trevo do Veracruz. E foi onde justamente Deus deu a igreja para Peniel, que está lá até hoje. Tá? Foi levantado lá para testemunho, não do pastor Walter, mas para Deus. Então estou contando, enquanto eu estou vivo, eu posso contar a história. Só pode contar a história quem escreveu a história. É melhor você contar a história do que alguém escrever a respeito de você e não ter a veracidade toda da história. Eu não estou falando para a glória do meu nome, mas foi uma coisa tão intensa que eu falei, vou fazer com que a gente tiver que eu e minha família mais alguém aí, vamos lá, acabou. A igreja comprou a ideia, a igreja não era grande, a igreja era menor do que essa aqui, e nós somos com 200 pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando você vai e cumpre a missão, ela não para ali, ela tem continuidade. Na segunda marcha, nós tivemos apoio de prefeitura, presença do prefeito, o prefeito declarando Mongaguá, entregando a chave da cidade, declarando Mongaguá do Senhor Jesus, fotos, está tudo aí, tem tudo registrado, não tinha nem Facebook, né, mas eu tenho um monte de foto lá, que comprova tudo isso, mas isso não é o mais importante, e não é o pastor Walter, não sou eu me recuso a aceitar essa glória, porque a glória não é minha, é de Deus, mas o que eu posso dizer é que quando a gente faz do jeito de Deus, funciona, dá certo, tem multiplicação, tem prosperidade, cresce, avança, quer ver esse lugar ficar pequeno, quer ver ser necessário um lugar maior, mas um lugar maior aonde vai encher, assim que você for para lá, e não um lugar maior simplesmente para dizer assim, estamos indo para um lugar maior, mas não tem nem jeito para encher o lugar, mas se você experimentar um avivamento, e você tem que ir rapidamente para um lugar maior, mas ir já com um povo, com gente, enchendo o lugar, porque a presença de Deus, ela se manifesta, porque você está fazendo do jeito que Ele quer. E aí, meu irmão, muda, não vai dar tempo para a gente ficar perdendo com coisinhas. Liderança se multiplica, Deus vai levantando homens e mulheres, vai enchendo homens e mulheres do Espírito Santo, vai enchendo os jovens, vai enchendo os adolescentes. Todas essas crises que nós temos visto acontecendo na vida de pré-adolescentes, adolescentes, de crianças, de homens e mulheres, isso vai sendo reduzido, porque Deus vai enchendo, e quanto mais Deus vai enchendo, mais a igreja vai avançando, mais a igreja vai se curando, mais a igreja vai se tornando fiel ao propósito, ao plano de Deus, está em sintonia com Ele. E eu paro aqui, irmãos, para dizer para você que eu posso dizer para você que quando Deus chama, a gente entende o chamado de Deus. Quando Deus chama alguém. Sabe por quê? O meu testemunho é que Deus me chamou no dia da minha conversão. E eu entendi. Eu tinha acabado de me converter. Mas a Bíblia não fala que o Espírito Santo veio sobre mim. O Espírito Santo de Deus entrou em mim. E quando o Espírito Santo de Deus entrou em mim, Ele também tirou tudo aquilo que não prestava e foi limpando, limpando, limpando. E precisa continuar limpando. Mas eu entendi. E sabe que o Espírito Santo de Deus falou comigo no dia que eu estava sentado logo na primeira fileira, porque eu entrei na igreja, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu tinha ido num retiro de carnaval, e Deus começou a fazer a obra na minha vida, o Espírito Santo de Deus falando comigo. E eu falei para Deus, quando for domingo eu vou na igreja, eu vou chegar lá, vou sentar no primeiro banco. Assim que terminarem de pregar e fizerem aquele apelo, eu vou lá na frente. Quer dizer, eu já estava no primeiro banco. E quem me levou para o primeiro banco? O Espírito Santo. Quem falou que eu tinha que levantar minha mão e confessar Jesus como Senhor e Salvador? O Espírito Santo. Quem é que me encheu naquele exato momento? Foi o Espírito Santo que me deu o entendimento de que Ele estava me chamando. O Espírito Santo. Sabe o que Ele falou? Você precisa se preparar, teologicamente. Falou de seminário, primeiro dia para o novo convertido. Alguém se converteu, como é que pode isso? Não é natural, é sobrenatural. Não é o nascimento que Nicodemos pensou. Jesus falou para ele, não é você voltar para o ventre da sua mãe, sendo você já velho, é você nascer do Espírito, é algo sobrenatural, é de Deus, é algo que vem de Deus, que vem do céu, que vem do alto, que vem de cima, e que muda a vida das pessoas. Deus mudou? Mudou. Eu sou melhor do que qualquer um aqui? Claro que não. Foi Deus que fez isso, não fui eu.
Eu só queria Jesus, eu queria ser diferente, eu queria que aquilo que me incomodava no meu interior saísse, aquilo fosse arrancado. Aquele vazio, aquela coisa, aquele marasmo, eu queria que aquilo saísse de mim. Não tinha motivos visíveis. E naquela noite, Deus tocou na minha vida, não só senti a presença do Espírito Santo, como eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim: você precisa se preparar no seminário, você precisa se preparar teologicamente, você precisa fazer o que é necessário para que você me sirva. Então eu posso dizer para você que Deus não precisa de auxiliar nenhum, porque o Espírito Santo é autossuficiente. E Ele quer usar a igreja, irmãos. Essa igreja é uma igreja abençoada. Eu quero dizer isso aqui em nome de Jesus. Talvez você não saiba o potencial, Deus tem algo especial, algo de poder, algo assim para abalar as estruturas, não só do Flórida Mirim. Deus tem sustentado esta igreja, Deus tem trabalhado na vida desta igreja. Deus é Deus, é Deus, é Deus, porque Deus tem algo especial, e Deus quer fazer, Deus quer usar, Deus quer os disponíveis, os guerreiros, as guerreiras, Deus quer. Nós ainda não vimos tudo ainda, e tem muito mais para Deus fazer. E esse lugar aqui, Conte, é temporário. Esse espaço físico aqui é temporário, porque o espaço de Deus, a visão de Deus é muito maior do que isso que vocês estão vendo, em nome de Jesus. Mas é necessário, irmãos, haver essa entrega, é necessário haver esse empenho, esse esforço, esse sacrifício, mas tem que ser coisa prazerosa, não é coisa da gente ficar obrigando as pessoas a fazer o que não querem, mas é fazer espontaneamente, é ser cheio do Espírito Santo, é desejar a presença de Deus, é desejar ver a igreja prosperando, porque se a igreja prospera, você vai prosperar, a sua família vai prosperar, o seu negócio vai prosperar, suas finanças vão prosperar, seu casamento vai prosperar, seus filhos vão prosperar, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Receba em nome de Jesus. O Senhor quer te encher cada vez mais e te renovar. Eu preciso disso. Digo para você, eu preciso disso. Eu preciso. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não existe pastor nenhum. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Sem o Espírito Santo não existe testemunho. Sem o Espírito Santo não tem obra missionária. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Sem o Espírito Santo não tem avivamento. Sem o Espírito Santo de Deus não tem cura. Não tem. Sem o Espírito Santo de Deus não tem. Nada acontece. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Com diferença. Ele não está sobre você. Ele está em você. E em todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E que reconhece que Ele morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e que Ele está na glória do Pai, aguardando o momento de retornar para buscar os seus. E aí a coisa vai ser gloriosa, grandiosa, estrondosa, barulhenta, festiva, vitoriosa. E é isso que nós estamos aguardando acontecer, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Chamar o pessoal do louvor. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos à Tua presença, e nós bendizemos o Teu nome por esta oportunidade, essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos aqui, oportunidade que a Tua palavra, Senhor, foi ministrada. O Senhor é o dono dessa palavra, o Senhor é quem dá vida a esta palavra, o Senhor é quem fala aos corações de cada um, o Senhor é quem trabalha e trata naquilo que cada um precisa, através dessa palavra. E nós nos rendemos a Ti, nós rendemos a Ti a Tua igreja, e a obra que precisa ser feita neste lugar, de acordo com a Tua vontade, e que o Senhor promova isso, que o Senhor trabalhe isso, a começar em mim, Senhor, a começar na minha própria vida, o Senhor possa fazer tudo que o Senhor deseja fazer, da forma que o Senhor deseja fazer, na intensidade que o Senhor deseja fazer, para a glória do Teu nome, que o Senhor nos dê, Senhor, a oportunidade de podermos proclamar o Evangelho, de ganharmos almas para Ti,
e que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, cumprir todos os propósitos na vida do teu povo que aqui está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Vamos neste momento dar continuidade ao culto e estamos ofertando ao Senhor, lembrando que hoje é um culto de missões. Então, toda oferta aqui, ela vai destinada aos missionários do Ministério Peniel. Amém. Eu vou estar lendo um versículo rapidinho, bem conhecido, todo mundo já ouviu falar da oferta da viúva, em Lucas 21. E existem 3 formas de você ser um missionário. O Senhor, o pastor, ele ministrou aqui. O Senhor, ele chamou a todos para sermos missionários. Está lá, vão a todos os povos, toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor nos chamou para sermos missionários. Existem 3 formas de sermos um missionário. Uma é nós indo, pregando, falando de Jesus, como o Senhor chama muitos para sair da sua cidade, sair do seu país, e até mesmo para falarmos dentro da nossa cidade, na nossa casa, com o vizinho, no trabalho, enfim. A outra forma é orando. Somos missionários quando nós oramos, como nós fizemos no momento aqui de intercessão com a Priscila, orando pelos missionários, orando por vidas. E mais uma forma de sermos missionários é quando nós contribuímos, quando nós ofertamos em missões, quando nós damos uma oferta em missões, nós estamos declarando a salvação de vidas. Os missionários estão sendo sustentados e eles estão ali trabalhando para que vidas venham ser salvas, para que o reino de Deus continue crescendo. Amém? Eu vou ler um versículo aqui, diz assim: estando Jesus no templo, ele observava os ricos depositarem as suas contribuições na caixa de ofertas. Então ali ele viu uma viúva pobre, que ela veio e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus, ele disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre, ela deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, ela deu tudo aquilo que ela tinha. Nós vemos essa passagem aqui, uma viúva disposta em ser uma missionária, uma viúva disposta em ofertar na casa de Deus. Aqui fala que Jesus, ele estava no templo, Jesus, ele observava ali o que o povo estava ofertando, e o próprio Jesus, ele viu os ricos levarem ofertas ali naquele local, dando aquilo que sobrava, mas ele prestou atenção na oferta dessa mulher, 2 pequenas moedas, uma viúva considerada pobre, aos olhos dos ricos ali daquele povo. Eles olhavam para aquela viúva e falavam: olha a ofertinha daquela viúva, apenas 2 moedinhas, mas aos olhos de Deus, Jesus observou aquela viúva, e ele disse ali para os discípulos, explicando que aquela oferta daquela viúva valia muito mais do que a oferta daqueles ricos. Por quê? Porque ela deu com o coração, ela deu com amor, ela deu com generosidade. Nós vemos em 2 Coríntios 8 também, onde fala que a nossa oferta, quando nós ofertamos, a visão da oferta é o que? É glorificar a Deus e mostrar a nossa disposição de ajudar. Depois de uma palavra dessa, eu acredito que aqui todo mundo tem disposição de ajudar, de ver vidas sendo salvas, de ver o reino de Deus crescendo, de ver pessoas sendo mudadas através dos missionários. Eu quero te convidar neste momento a se colocar de pé, a você pegar a sua oferta que você preparou, ou até mesmo se hoje talvez você chegou aqui e você não preparou uma oferta. Lembre-se que todo segundo domingo do mês é o culto de missões. Quando você receber o seu salário, separe uma oferta missionária. Lembre-se que existem pessoas que elas deixaram o trabalho, muitas vezes saíram da sua cidade ali, estão longe dos seus familiares, dos seus pais, estão ali dispostos a pregar o evangelho, a cumprir com aquilo que Deus chamou sobre elas, sobre a vida delas, sendo missionários longe. E meu irmão, elas precisam do nosso ajuda, do nosso sustento. Deus, ele abençoa, Deus, ele pode suprir a necessidade lá, claro que pode. Deus, ele faz isso. Mas quando tem uma igreja como a nossa, que ela entende, que ela está disposta a ajudar, Deus, ele vai abençoar muito mais. E o melhor de tudo, que quando nós se colocamos nessa obediência, nessa disposição,
nós somos usados por Deus para abençoar essas vidas, e o Senhor é tão bom que Ele vem e nos abençoa ainda mais. Amém? Vamos estar orando. Se você trouxe o seu dízimo também, fique à vontade. Eu acredito que em cada cadeira tem um envelope. Se você não encontrou um envelope, aí se você chegou e não tinha, levanta a sua mão. A Gil, ela está lá no fundo, ela vai te entregar um envelope para você colocar a oferta. Amém? Vamos estar trazendo aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento maravilhoso, por tudo que o Senhor tem feito, por essa oportunidade que nós temos de ofertar na tua casa, de devolvermos aquilo que o Senhor já tem nos dado. Muito obrigado por tudo, papai, que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que ainda o Senhor vai fazer. Deus, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um aqui, Senhor, aqueles que vão ofertar, aqueles que não têm nessa noite. Como nós olhamos aqui, o Senhor não está olhando a quantidade, mas o Senhor olha a disposição, o Senhor olha para o coração de cada um. E Deus, e nós oramos, abençoando a vida de cada um. Papai, nós declaramos que aqueles que estão passando por momentos apertados, estão passando por necessidade, desemprego, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada filho teu, que eles possam ver a mão do Senhor, papai, mas que também, papai, nós possamos ter essa disposição e sermos fiéis ao Senhor, em ofertarmos, em darmos aquilo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique à vontade. Como explicar a sua graça, se ela é tudo que eu preciso e não mereço? E com o raiar de novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça. Só pela sua graça, firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça. Só pela sua graça. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Cadê o pastor? Ah, o pastor está ali. Hoje é um dia um pouco não, né? Muito especial para nós que somos pequenos discípulos, né? Hoje é o dia do pastor, né? E a gente do Ministério Infantil, junto com o pessoal do Louvor, preparou uma homenagem para a pastora Débora e para o pastor Walter. Queria chamar as crianças aqui rapidinho. Amém, crianças? Vamos lá? Glória a Deus, pode começar. No segundo domingo de junho, comemoramos o Dia do Pastor. Você sabe o que é ser um pastor? Na palavra de Deus diz que pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. E também que Jesus é o nosso grande pastor. Um pastor doa seu tempo e sua vida para as ovelhas. O pastor é aquele que muitas das vezes guarda a sua dor e com carinho consola aqueles que precisam. Ele não mede esforço para ir atrás de uma ovelha perdida. E comemora muito a encontrá-la.
as recompensas por tudo o que faz vem do Senhor. Para muitos é como um pai. É aquele que cuida, escuta e orienta. É aquele que mostra o caminho da salvação. O pastor ama suas ovelhas. O pastor reflete Jesus. Obrigado, pastor Walter e pastora Débora. Melhor que o seu. Não há lugar melhor que os braços do bom pastor. Nem consolação, nem gozo, alimento, nem paz e amor. Não há lugar melhor que os braços do bom pastor. Nem consolação, nem gozo, alimento e paz e amor. E as criancinhas todas têm lugar especial também nos braços de Jesus, no reino de Deus do seu amor. Nos braços de Jesus, no reino de Deus do seu amor. Pode pegar o microfone. Não precisa tirar a máscara pra você cantar comigo. Jesus é bom pastor e cuida bem das ovelhas. Alimenta no caminho da água fresquinha. Ele nos livra do tentador. Ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há outro igual. Eu tenho um pastor na terra que é bênção pura. Que é bênção pura. Com todas as ovelhinhas no abrigo com tanta ternura. Ele nos livra do espinhal e nos abriga no temporal. Ele dá água e pão, nos ensina a comunhão com o Pai. Pastor, eu amo meu pastor, pastor, que me ensina com amor, pastor. Eu amo meu pastor muito. Pastor, eu amo meu pastor, pastor, que me guia com amor, pastor. Eu aprecio seu coração. Jesus é o bom pastor e cuida bem das ovelhinhas. Alimenta no caminho com água fresquinha. Ele nos livra do tentador. Ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há outro igual. Eu tenho pastor na terra que é bênção pura. Conduz as ovelhinhas no aprisco com muita ternura. Ele me livra do espinhal e do temporal. Nos dá água e pão, nos ensina a comunhão com o Pai. Pastor, eu amo meu pastor, pastor, que me guia com amor, pastor.
Eu amo meu pastor muito. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, o seu aprisco e seu coração. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, eu amo meu pastor muito. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, o seu abrigo é o seu coração. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Bom, irmãos, como foi falado aqui, o segundo domingo do mês de junho é comemorado o Dia do Pastor. E nós, como igreja, não poderíamos deixar esse dia ser como um dia qualquer, né? Pois nós temos um pastor, o pastor Walter, pastora Débora, que tem se dedicado aqui na igreja, tem amado as nossas vidas. E é impossível, né, sermos tão bem cuidados e não amarmos o nosso pastor. A Bíblia, ela declara que nós devemos dar honra a quem é digno de honra. E nós conhecendo vocês, é impossível, num dia como hoje, não somente hoje é o dia do pastor, né, porque o Senhor, a Senhora, é pastor todo dia, é aqueles que oram, que jejua, que cuida, quando tem necessidade, dá bronca, exorta. Eu creio que o pastor, ele é pai, ele é advogado. O pastor ali, ele cuida das suas ovelhas, ele ajuda as suas ovelhas. Quem aqui, na igreja, eu falasse, quem não foi cuidado pelo pastor? Então, nós temos um carinho muito grande pelo Senhor, pela Senhora. E como igreja, nós queremos abençoar a vida de vocês. Nós queremos profetizar na vida de vocês que Deus, ele possa conceder com o desejo do coração de vocês. Eu acredito que tem coisas que vocês desejam, um propósito, tanto para realizar na igreja, que talvez vocês não tenham nem compartilhado com líderes, com membros, mas o Senhor, ele sabe o que é, e nós como igreja, nós oramos, nós pedimos que o Senhor, ele possa conceder o desejo do coração de vocês, aquilo que talvez vocês nunca contaram, que o Senhor, ele possa acrescentar cada vez mais e mais na vida de vocês. Eu queria convidar neste momento a igreja, para que se colocasse de pé, queria chamar o pastor e a pastora aqui. No nome da igreja, nós preparamos aqui um presente simples, mas de coração. Nós estamos dando para vocês uma noite num festival de comida japonesa, para que vocês possam ter um momento de descanso ali, que possa ser uma bênção. E eu quero convidar toda a igreja a estender as mãos. Vamos orar pela vida dos pastores, está abençoando eles em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o pastor Walter, a pastora Débora diante da tua presença. Papai, nós pedimos que o Senhor possa continuar cuidando dos seus filhos, que o Senhor possa continuar suprindo a necessidade deles, papai, que o Senhor possa cuidar dos familiares deles, papai, pois quantas vezes eles deixam a família, papai, deixam suas casas para estar aqui conosco, cuidando, papai, cumprindo a missão que o Senhor mesmo tem dado para a vida deles, eles têm feito essa missão. Deus, nós sabemos que não é fácil, papai, nós sabemos que eles também se cansam, vem o desânimo, papai, vem a tristeza, mas Deus, nós sabemos que assim como o pastor ministrou aqui nessa noite, é o Espírito Santo do Senhor que guarda, que encoraja, que consola, que dá ânimo, que dá força, que renova. E nós, papai, como igreja, nós oramos para que o renovo do Senhor possa vir sobre a vida do pastor Walter, possa vir sobre a vida da pastora Débora, que o Senhor possa continuar usando eles cada vez mais,
que o Senhor possa suprir cada necessidade, que o Senhor possa conceder com os desejos do coração dos seus filhos, que o Senhor possa ser com eles, no casamento deles, papai, nos sonhos, nos planos, em todas as áreas da vida deles, que o Senhor possa continuar se manifestando cada vez mais e mais. E nós como igreja, papai, nós oramos, nós declaramos que a tua bênção continue sobre a vida deles, que o Senhor possa fazer grandes coisas, papai, que eles possam continuar fazendo grandes coisas neste lugar, que o Senhor possa levantar vida, Senhor, que o Senhor possa levantar líderes comprometidos, pessoas que venham ajudar eles, que venham caminhar com eles, papai, que eles possam, papai, cada vez mais se fortalecer no Senhor, em nome de Jesus. E nós como igreja queremos fazer parte disso, nós queremos estar juntos, Senhor. Nós oramos, nós te agradecemos pelo homem de Deus, pela mulher de Deus que o Senhor tem colocado neste local, papai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da vida deles, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vou falar aqui. É para subir? Subo ou desço? Vou ficar aqui, vou subir aqui, peraí. Ai, irmãos, muito obrigada. Chamar meu pastor. Né? Pode sentar, irmãos. Obrigada, desculpa aí. Quero agradecer e ao Senhor devolvemos toda a honra e toda a glória, porque Ele que é digno, né? Eu falei, a gente não tem, a gente chora, né? E tem coisas que só o Senhor sabe, como o Bruno falou, e aí a gente chora, porque Ele falou exatamente o que a gente estava ali pensando. Mas eu quero agradecer o privilégio que o Senhor está nos dando de estar aqui, nessa igreja, com tanta gente tão querida. Cada um de vocês tem uma história muito especial, que nós amamos. Quero deixar com o pastor. Dizer que era desejo do coração dela uma comida japonesa, né? Então Deus atende os anseios do coração também. Esses são os mimos de Deus. Mas, irmãos, não tem nada mais honroso do que poder servir a Deus e poder servir as pessoas. Do jeito que a gente é, com a nossa forma de ser, com todo o histórico, né? Familiar, com toda a história de vida, Deus ainda nos permitir ser instrumento dele para poder abençoar a vida de vocês. Nós não conseguimos fazer aquilo que Deus pode fazer, mas nós podemos ser agentes de Deus, podemos ser instrumentos de Deus para conduzi-los para o caminho que nós entendemos que é o caminho que vai nos levar à salvação, caminho que vai conduzi-los para uma vida melhor. Tenha certeza você que esse é o nosso compromisso com vocês. Ser fiel a Deus, mas também ser fiel à igreja. E não só vir simplesmente pregar para a igreja, mas também aprender a amar a igreja, aprender a conhecer as pessoas, aprender a conviver com as pessoas, aceitá-las também da forma com as suas virtudes e também com as suas fraquezas. Eu acho que esse é o grande exercício que a gente faz. Porque na hora que você olha para a história, você percebe que o mais importante do que tem da história foi o relacionamento que você desenvolveu com as pessoas. As coisas passam, as pessoas também acabam passando, né? Vão para a glória, as pessoas partem deste mundo. Mas a história, a memória que a gente traz, ela está totalmente relacionada a pessoas. De você saber que as pessoas estão progredindo, avançando, estão dando frutos. Essa é a maior alegria, o maior contentamento para qualquer pastor, para qualquer pastora. Amém? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo respeito, pela consideração, pela cumplicidade, tantas coisas. Tenho certeza que Deus tem feito aqui
porque Ele é bom e porque a igreja tem entendido também o seu papel. E obrigada também, porque eu sei que vocês também nos perdoam muitas vezes. E nós queremos também, né? Somos falhos e queremos também sempre receber de vocês, assim, esse perdão. E somos muito gratos ao Senhor pela vida de cada um. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. E não sei mais o que falar. Amém? Amém. Então, quero agradecer, né? Eu falei assim para a Maiara, em particular, eu falei assim, não precisam, não aprontem muitas artes. Sei que vocês desejam e nós somos gratos, mas a gente não quer trazer nenhum peso sobre a vida de vocês como igreja. Amém? É isso, estou emocionada, estou tentando pensar no que eu tenho que falar e eu estou meio perdida, né? Bom, eu quero agradecer por ontem, cada irmão que doou, né, que participou, que se entregou. Quero agradecer aos nossos jovens. Eu estava dizendo para o pastor, não é nenhuma obrigação dos jovens cuidarem das crianças, né? Nenhuma obrigação. Mas eu sou muito